Caros amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, na verdade, para nós podermos apresentar um texto da Palavra do Senhor muito importante que vai nos servir como uma das nossas meditações esta hora. E esse texto está baseado no livro de Êxodo, capítulo 31. Olha aí o texto assustador. Algumas pessoas pensam claramente que não haverá uma consequência em transgredir o sábado bíblico segundo o mandamento. Mas esse texto vai mostrar claramente que esse assunto é muito sério e ele merece toda a nossa atenção. Porque algumas pessoas, como aconteceu no Antigo Testamento, perderam a vida, e não é meramente uma vida esta física, mas a vida eterna por desobedecer o sábado bíblico. Com vocês ali, o texto está no capítulo Êxodo 31, no seu versículo 14, diz a palavra do Senhor. Deixa eu começar a ler o versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, qual é a próxima palavra? Certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada no meio do meu povo. Então, Deus aqui nos deixou uma orientação tão clara, queridos, de que aqueles que desobedecem este reclamo da palavra do Senhor, este requisito da palavra do Senhor, que na verdade é tão claro, então serão visitados com juízos terríveis de Deus. Será que na experiência bíblica vimos alguns que perderam a vida por causa da desobediência a esta ordenança? Ah, meus amigos, imagina. Sim, no deserto mesmo, havia aquele jovem que havia desobedecido esta clara ordenança. E de acordo com Números capítulo 11, quando a gente lemos, claramente o jovem foi executado à plena luz do dia, com o intuito de Deus poder colocar a solenidade para que o povo pudesse saber claramente de que transgredir este mandamento não é um pecado de pequena magnitude. Há um Deus santo que ama os seus reclamos, cujo objetivo é promover a felicidade daqueles que ele criou. Afinal, não somente foram esses. Não, queridos irmãos. Muitos dos povos de Deus, na verdade, ao longo da história, foram reduzidos ao cativeiro por causa de desobedecer o mandamento do sábado. Dentre esses, eu quero ler esse último episódio e depois para poder encerrar com um apelo. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Jeremias. Então, no livro de Jeremias, capítulo 17, aqui no versículo 24 diz assim: será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de quê? De sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montando em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim e das príncipes das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de manjares, incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas, olha agora aqui a ordenança: se não me derdes ouvido para santificar do dia de sábado, para não trazer carga alguma quando entrares pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas vossas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, aqui nós encontramos uma lei, é que Deus, ele aborrece a desobediência aos seus preceitos. Uma das ordenanças muito clara foi que a condição para que o povo não pudesse ser levada para a terra lá. Qual é a terra? A terra dos caldeus. Eles tinham que guardar estritamente o sábado conforme o mandamento. Será que a desobediência aos mandamentos de Deus poderá trazer cerco para o povo de Deus também? Sim, claro, meus amigos. A Igreja Católica Apostólica de Roma, ela erigiu um sábado falso.
E o sábado da terra que está na carta da encíclica Papal Laudato Si é o domingo, é um sábado espúrio. Então a humanidade toda, através dos movimentos ecumênicos, os católicos, os protestantes apostatados, todos estão a se unir nesta roda para eles poderem se ajudar, para poder promover o falso sábado. E este assunto deve ser agitado nas redes sociais, inclusive, para que as pessoas fiquem, na verdade, atentas, concisas, cientes de que a desobediência aos mandamentos de Deus, dentre este o sábado bíblico, isto aqui representa a transgressão à lei de Deus. Quando nós lemos nos evangelhos, Lucas capítulo 4, versículo 16, Cristo como nosso exemplo, a esperança, o cerne do cristianismo, ele guardou o sábado. Os apóstolos todos guardaram o sábado. No Antigo e Novo Testamento, as mulheres, todos guardaram o sábado. Por que na verdade, esses que se dizem serem cristãos não guardam o sábado? Na verdade, não temos outra razão a não ser dizer que são apóstatas. Infelizmente, estão a servir-se a si mesmo. E Deus, Ele está a dar um clamor muito sério de que deve haver o arrependimento, uma reforma, tanto para os pastores, para os papas, para os arcebispos, para os católicos, todos nas suas dimensões, devem compreender claramente que não existe um tilojota da palavra do Senhor que sanciona a obediência do dia de domingo. Domingo não está na Bíblia. Domingo está na Bíblia como um dia comum. Não é um dia santo para poder ser guardado conforme o mandamento de Deus. Laudato Si reflete o pensamento de Satanás. Laudato Si representa a ideia, representa a doutrina do católico, do catolicismo. Meu amigo, esta não é uma mensagem de condenação. A lei de Deus é uma lei da liberdade. Diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 12. Então, assim falas, assim procedes como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. Então, a lei de Deus é uma lei da liberdade. O sábado, ele não é um fardo, não é um jugo, mas ele é um descanso. O descanso não é um fardo, meu irmão. Então, o pensamento do mundo é o sábado é um jugo. Não. A lei de Deus não é um jugo. Quando nós lemos no livro de 1 de João, capítulo 3, diz a palavra de Deus de que a lei de Deus, ela não é penosa, mas é uma lei suave, é uma lei calma, é uma lei que é boa para ser guardada. O próprio Paulo testificou de que o mandamento é justo, a lei é santa, justa e boa. Então, nós devemos guardar estes mandamentos porque não temos nem o tio, nem o G, nem o J, que na palavra de Deus é explicado para que nós possamos homenagear o dia de Satanás. Qual é o dia de Satanás? O domingo é o dia de Satanás. Então, o domingo, como dia de adoração, é um dia de Satanás. Isto é que precisamos deixar bem claro, meus amigos. O domingo é o dia de Satanás como dia de adoração. Mas é um dia de Deus como dia comum. Então, se é de adoração, é um dia de Satanás. Por obrigação, conforme intenta fazer o catolicismo. Mas se é um dia comum para nós trabalharmos, para nós fazermos tudo quanto que nós quisermos, desde que não esteja em desarmonia com a palavra do Senhor, é um dia de Deus. Então, irmão, então está dizendo que não podemos orar? Claro, temos que orar, temos que estudar a Bíblia, temos que evangelizar, temos que fazer todo tipo de obra de beneficência, mas atribuir a santidade para esse dia é mentira. Isto aqui é satânico, isso não existe. Então, guardemos o dia do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo está a vir. Aproveitamos toda a oportunidade para transmitir a palavra de Deus. Amém.